Queridos, mais uma vez, muito obrigado, porque vocês, a família, os amigos, todos estão aí juntinhos, preparados para examinarmos a palavra de Deus mais uma vez. Eu quero de coração agradecer a você e dizer para você o seguinte: aquilo que eu falei para os meus filhos, que eu falo para a minha esposa aqui, nós estamos na expectativa de ver Jesus vivos. A nossa geração vê Jesus vivos, mas preste atenção, se porventura algum de nós descansarmos, porque crente em Cristo Jesus não morre, ele descansa, ela descansa. Se porventura alguns de nós descansarmos antes da volta de Jesus, nós vamos nos encontrar nas nuvens e vamos subir para morar com ele 1000 anos de férias lá no céu, e depois nós vamos voltar para a terra e nós vamos gozar uma eternidade na presença de Deus. Daqui dessa terra, nós vamos fazer viagens intergaláxias, nós vamos fazer viagens interplanetárias, nós vamos fazer viagens para mundos incontáveis, aí nós vamos viajar, tá bom? Mas agora é o momento de nós estarmos bem junto a Cristo. É o momento de nós tomarmos a decisão de enchermos a nossa mente com coisas celestiais. Agora é o momento de nós nos prepararmos para o céu. Não é momento mais de nos ligarmos a este mundo. É momento de nós estarmos orando a Deus e pedindo para Deus: Senhor, me permita estar bem junto a Cristo a cada momento, bem junto a Cristo a cada segundo, bem junto a Cristo a cada dia da minha vida enquanto estivermos vivos aqui neste planeta Terra. Eu quero ler um texto da Bíblia, você pega a sua Bíblia agora, e quero ler um texto do Espírito de Profecia, tá bom? Eu quero ler 2 textos agora. Muitas pessoas me perguntam assim: pastor, o que nós vamos fazer? Está nascendo gente todo dia, o número de seres humanos do planeta Terra está explodindo, como é que nós vamos fazer para alcançar? Nós somos apenas quase 25 milhões de adventistas em todo o mundo, e o mundo tem mais de, chegando aí, passando quase dos 8 bilhões de seres humanos. Como é que nós vamos fazer? Não seremos nós que vamos fazer, queridos, não seremos nós que vamos fazer, entendeu? É o Espírito Santo através de nós, porque este mundo que nós estamos vivendo agora é o mundo que está aqui em 2 Timóteo 3. Eu quero ler 2 textos, eu quero ler esse texto de 2 Timóteo 3. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3. Ó, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o mundo para o qual nós temos que pregar o Evangelho. Abriram aí? 2 Timóteo, capítulo 3. Na minha Bíblia diz assim, ó, dos versículos 1 até o 5. Diz assim, ó: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos hoje estão o quê? Difíceis, ó. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Queridos, este é o mundo para o qual nós temos que pregar o Evangelho. Então, não é hora de brigarmos entre nós. Queridos, o que eu não suporto é ver cristãos brigando por causa de time de futebol, brigando por causa de política. Ah, sou da direita, ah, sou da esquerda. Queridos, o cristão não é nem da direita nem da esquerda, ele é de Cristo, é do sangue de Jesus. E aquilo que você faz com a sua preferência política, é só você e Deus. Não precisa brigar por isso, não precisa brigar por time de futebol, não precisa brigar. Tem gente que briga até por besteira. Compreendam, queridos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo onde o ser humano está arrogante. Hoje, no mundo inteiro, nós estamos vendo uma luta do bem contra o mal, em todos os aspectos do mundo inteiro hoje. Nós não estamos vendo seres humanos, não, nós estamos vendo anjos e demônios. Nós estamos vendo os filhos de Deus e os filhos das trevas hoje. Está começando a ficar nítido esses dois grupos de pessoas. Então, acabou, queridos. Hoje é o momento de nós buscarmos o poder de Deus. Hoje é o momento de nós buscarmos a misericórdia de Deus. Hoje é o momento de nós nos aproximarmos de Deus. Hoje é o momento de nós sermos mansos e humildes como Jesus foi.
Aí você pergunta, pastor, como é que nós vamos pregar para essas pessoas que estão desafeiçoados, traidores, inimigos do bem, caluniadores, irreverentes? Como é que nós vamos pregar para essas pessoas? O que é necessário para que essas pessoas aceitem a Cristo? Porque muitas dessas pessoas aqui aceitarão a Jesus, muitos aceitarão a Jesus. Aí você pode me perguntar, mas como, pastor, como? Aí eu vou ler o outro texto do Espírito de Profecia. O outro texto do Espírito de Profecia diz assim, ó, qual é a necessidade do mundo hoje? Ó, o mundo necessita atualmente, presta atenção, o mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário há 1900 anos. A revelação de Cristo. É preciso uma grande obra de reforma. E é unicamente mediante a graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual se pode efetuar. Queridos, o mundo, ele verá nos filhos de Deus uma revelação de Jesus Cristo. Você entende? As pessoas, os seus vizinhos, os seus amigos de trabalho, as pessoas vão olhar para você e eles vão ficar encantados com a maneira como você vai se dirigir a eles, como você vai se dirigir a elas. Queridos, você vai estar tão impregnado de Cristo, você vai estar tão impregnado de Jesus, nós vamos estar tão impregnados do amor de Cristo, que quando nós falarmos uma coisinha com as pessoas, nós vamos fazer igual Jesus, quando ele ressuscitou e os discípulos estavam indo lá para Emaús, e ele começou a caminhar com os discípulos, ele não se revelou que era Jesus. Vocês se lembram que quando Jesus começou a conversar com eles, eles ficaram assim, olhando, eles estavam chorando. Quando Jesus estava andando com aqueles homens, eles estavam chorando, indo chorando, conversando. Olha, nós pensávamos que ele seria o que restauraria Israel, nós pensávamos que ele era o Messias e tal, chorando. Aí Jesus chegou perto deles e falou assim, amigos, o que vocês estão falando? Vocês estão tristes? Vocês estão chorando? Aí eles olharam, pararam com os olhos cheios de lágrimas, olharam para Jesus e falaram o seguinte, você parece que é estrangeiro aqui, só você que não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus falou assim, o que aconteceu? Aí eles começaram a contar para Jesus, aí Jesus começou a conversar com eles. Aí quando chegaram ali na entrada ali de Emaús, Jesus fez com que fosse embora, como se ele fosse passar direto. Aí eles olharam para Jesus, e Jesus não tinha falado que era ele, nem falou ainda. Aí eles falaram assim, moço, fica com a gente aqui, fica com a gente porque já é tarde. Aí Jesus falou, não, eu tenho que ir. Não, por favor, fique com a gente. Queridos, é interessante que quando Jesus entrou na casa deles, e eles fizeram um lanche rápido, que já era tarde, fizeram um lanchinho, colocaram. Quando Jesus pegou e levantou as mãos para fazer a oração, eles viram as marcas nas mãos de Jesus. Aí eles olharam uns para os outros. Queridos, aquele Cleopas e aquele outro amigo, eles olharam, reconheceram que era Jesus, aí eles se levantaram da mesa. Quando eles se levantaram da mesa para adorar a Jesus, Jesus desapareceu. E aí eles falaram um com o outro, era Jesus, você não percebeu que o nosso coração ardia, o nosso coração apertava quando ele falava conosco, nós sentimos que era ele, nós ficamos com o nosso coração ardendo, queridos. Vocês e eu vamos falar com as pessoas e o coração das pessoas vai arder. Você vai cumprimentar, você vai falar com seus vizinhos de uma maneira tão maravilhosa que as pessoas vão olhar para você e vão ver que Deus existe porque está vendo a luz de Deus na sua vida e na minha vida. Eles verão a luz de Jesus na sua vida e na minha vida. Eles reconhecerão que Deus existe. Talvez eu esteja falando para alguém agora que ainda precisa tomar a decisão de servir a esse Deus maravilhoso de todo o coração. Queridos, amigos e irmãos, não demore. Esse Deus existe. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Esse Deus é o Deus que deixou o lar eterno para que nós pudéssemos receber a salvação. Queridos, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, por favor. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Queridos, tem texto que nós só vamos reconhecer de verdade a profundidade desses textos quando nós estivermos na presença de Deus. Aqui neste mundo ainda existem muitos lugares lindos, maravilhosos, que a gente não faz nem ideia, que a gente, são jardins, são lugares maravilhosos, mas o céu é indescritível. Até mesmo as pessoas que foram lá não conseguiram palavras para expressar para nós. Queridos, olha o que está dizendo em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7. A minha Bíblia diz assim, Filipenses 2,7 diz assim, antes, Cristo, aqui está falando da pessoa de Cristo, Filipenses 2,7 da pessoa de Cristo. Olha o que ele fez. Antes, Cristo a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Queridos, hoje os filhos de Deus precisam serem abnegados. Jesus, ele foi abnegado. Queridos, nós só vamos compreender o que significa Jesus ter esvaziado de si mesmo, tomado a forma de servo e ter vindo ao planeta Terra quando nós estivermos entrando no céu. Quando vocês e eu estivermos entrando pelas portas de pérola do céu, é que nós vamos reconhecer, quando nós vermos com os nossos próprios olhos, aqueles anjos com 6 asas, se ajoelhando nos pés de Cristo, que esteve aqui na terra e recebeu tapa no rosto. Queridos, quando nós vermos os anjos de 6 asas se ajoelhando nos pés de Cristo, aí você vai ver o que é realmente a abnegação de Cristo. Queridos, Cristo não somente recebeu tapa no rosto, ele recebeu cuspe na cara, ele recebeu todo o sofrimento, ele recebeu toda a zombaria. Você e eu não fazemos ideia do que significou isso para Cristo. Nós só vamos compreender esse texto que nós lemos agora. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Queridos, nós só vamos compreender aquele Cristo que baixou e lavou os pés de Judas. Aquele Cristo que lavou os pés empoeirados daqueles discípulos. Nós só vamos saber disso quando ele abrir as portas do céu para que nós entremos. Nós só vamos saber quando nós começarmos a reconhecer na eternidade o que é que significa um eterno peso de glória muito excelente. Aí nós vamos compreender o que é que significou para Jesus abandonar, deixar o céu e vir aqui para o planeta Terra, morrer no seu lugar e no meu lugar. Queridos, quando Jesus esteve aqui no planeta Terra, quando ele começou o seu ministério, antes de começar o seu ministério visível como o rei, como o Messias, o servo, antes ele viveu 30 anos em sujeição ali à sua mãe, ao seu pai, ajudando em casa, sendo um filho maravilhoso e recebendo injeção de paciência dos seus irmãos por parte de pai, entenderam? Mas ele aguentou tudo firme. Porque o melhor cristianismo que Cristo viveu, ele o viveu dentro da sua própria casa. Com os seus irmãos, com o seu padrasto, com a sua mãe. Você imagina Jesus, desde bebezinho até os 30 anos, ali ajudando nas tarefas de casa? Você imagina? E graças a Deus, para a honra e glória de Deus, os seus irmãos, ali, a sua família, foram conduzidos para aceitá-lo como Senhor e Salvador. Graças a Deus, através do seu exemplo. Nunca pense que santo de casa não faz milagre, porque Jesus, através da vida dele, dentro da própria casa, ele conquistou ali a sua família para o céu. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, agora, que está falando assim, pastor, os meus filhos não querem saber de nada de Deus, pastor, os meus filhos estão muito longe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se há uma coisa que um pai e uma mãe podem fazer para que o filho volte para a igreja, é em primeiro lugar pedir perdão para ele, pedir perdão para ela. Pede perdão para o seu filho, perdão para a sua filha e começa a viver uma vida que Cristo viveria dentro da sua casa. Você vai ver se isso vai fazer a diferença ou não. Sabe por quê, queridos? Porque eu já conversei com muitos pais que são muito ignorantes, são muito brigões, são muito ranzinzas, qualquer coisinha está ali, enchendo paciência por qualquer coisa. E os filhos, eles enjoam até da religião do pai, eles não suportam ver a face do pai nem da mãe. Por quê? Por causa das picuinhas ali. Entenderam? Se você falou, assim, não fique insistindo com seu filho, não. Você vai orar por ele e por ela. Mas não fica insistindo, não fica ali enchendo a paciência. Não, você corre para o seu quarto, começa a dar o exemplo de amor, exemplo de paciência, de linguagem sadia dentro de casa, uma paciência maravilhosa dentro de casa, um amor diferente dentro de casa, entenderam? É isso que vai fazer com que os filhos que estão afastados, eles voltem. E aqueles que estão para sair, não saiam, porque eles verão a mudança em você e em mim. Vocês se lembram daquele hino antigo que diz assim, haja paz na terra, a começar aonde? Em mim. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse o seguinte, olha, Pai, em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade.
Se você quer que os seus filhos se santifiquem, que seus filhos, você deve respeitá-los, você deve amá-los, você deve aceitá-los, orar por eles, ser amigo deles, independente se eles fumam, se eles bebem, se eles colocaram tatuagem, se eles se afastaram da igreja. Não, eles têm que ver em você um porto seguro. Agora, muitos pais, eles começam a tratar os filhos com indiferença. Fez uma coisa assim, então, não, já vai tratar com indiferença, assim, vai morrer, vai para o fogo do inferno e não sei o quê. Você continua assim, você vai quebrar sua cara. Não é assim, queridos. Não é assim. Nós, os pais, nós temos que tratar os nossos filhos com todo o amor, com toda a deferência, com toda a humildade, com toda a mansidão. Entendeu? Com firmeza, claro, mas uma firmeza gerada pelo amor de Cristo. Você compreende? Quando esse Jesus que se esvaziou a si mesmo e veio aqui no planeta Terra, ele foi taxativo. Quando ele esteve aqui, ele disse para os discípulos, e aquilo que ele disse para os discípulos, ele fala para nós também. O que ele falou para os discípulos que serve para nós também? Queridos, se vocês e eu temos esperança de um dia morar com ele no céu, nós temos que levar a Bíblia a sério, principalmente Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16 para você ver uma coisa. Queridos, hoje nós estamos vivendo neste mundo assim todo virado, entendeu? Um mundo que está com medo. Queridos, nós devemos ser a serenidade deste mundo. Nós deveremos ser a brisa suave deste mundo. Por quê? Porque nós estamos segurando, não é um time de futebol na mão, não é um partido político na mão, não. Nós estamos segurando a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. E o príncipe Emanuel, quando ele esteve aqui no planeta Terra, ele disse para você e para mim, aquilo que se encontra em Mateus 16, versículo 24. O que ele diz aí em Mateus 16? Aquele que deixou o céu e veio habitar entre nós, o que ele falou para você e para mim? Olha o que ele disse. Então disse Jesus a seus discípulos, Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, você sabe o que Jesus quis dizer quando ele disse, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, você sabe o que significa seguir a Cristo? Você sabe o que significa tomar a cruz de Cristo e segui-lo? Eu quero ler um texto para você agora, e eu quero que você nunca mais se esqueça desse texto que eu vou ler agora. Eu vou ler bem devagar, para entrar no seu coração, para você saber, eu e você sabermos, o que é que significa seguir a Jesus. Negar-me a mim mesmo, como ele negou-se e veio aqui, deixou o céu e veio aqui ao planeta Terra. Olha o que significa. Significa o seguinte, ó, seguir a Cristo, segundo essas palavras, renunciar-se a si mesmo, não é presunção. Não é presunção. É o quê? Olha o que ela diz aqui. Jesus espera que os seus discípulos sigam de perto suas pisadas, suportando o que ele suportou. Veja bem, seguir a Cristo, renunciar-se a si mesmo, significa suportar o que Jesus suportou. Suportar o que ele suportou, sofrendo como ele sofreu, vencendo como ele venceu. Vou repetir. Seguir a Cristo, renunciar-se a si mesmo, significa suportar o que Jesus suportou, sofrer o que Jesus sofreu, vencer como Jesus venceu. Jesus espera ansiosamente para ver seus professos seguidores revelarem o espírito de abnegação. Queridos, Jesus espera ansiosamente ver vocês e eu sairmos da nossa zona de conforto. Nos dedicarmos ao nosso próximo, como a Bíblia Sagrada diz que nós devemos nos dedicar, queridos. Nós devemos nos dedicar. É a Bíblia Sagrada que está dizendo, lá em Isaías 58, abra sua Bíblia lá em Isaías 58. Abra lá, Vivian. Abra lá a sua Bíblia em Isaías 58. Olha o que está dizendo aqui. Olha que coisa fantástica esse texto aqui, queridos. Queridos, Jesus, ele curou o leproso. Ele curou a mulher com fluxo de sangue. Jesus, ele só fez o bem para as pessoas. Você nunca viu na Bíblia Jesus com fofoca com ninguém. Você nunca viu na Bíblia Jesus falando mal de ninguém, nem de Judas.
Pelo contrário, olha o que Isaías disse aqui, ó. Isaías 58, versículo 10 diz assim, olha, presta atenção, ó. Se abrires a tua alma à faminto. Queridos, essa é a nossa função hoje. Abrimos a nossa vida ao faminto e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Queridos, quando as pessoas verem em você e em mim essa abnegação de Cristo, as pessoas verão a luz de Cristo em nossa vida. E esse mundo ele será transformado. Queridos, preste atenção. Preste atenção. Quando vocês e eu, olha o que eu vou falar para vocês, ó. Quando vocês e eu nos entregarmos a Deus completamente, e eu quero mostrar uma capa de um livro agora para você, porque eu vou ler um texto desse livro agora, 2 textos, e eu quero mostrar a capa desse livro para você. Ó, agora acho que você está vendo esse livro aí da forma correta. Ouse pedir mais. Ouse pedir mais. Esse livro. Anota o nome desse livro aqui. E compra esse livro. Ouse pedir mais. Entendeu? Tá vendo esse livro? Ouse pedir mais. Compre esse livro e leia este livro. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. E é um livro gostoso de ler, é um livro maravilhoso, é um livro que transforma vidas. Essa menina que escreveu aqui, ela está conduzindo reavivamento, em todo o mundo, entendeu? Ela está conduzindo reavivamento em todo o mundo. Ouse pedir mais. Ela tem uma parte aqui que ela usa a seguinte colocação, ela faz a seguinte colocação. Quando você e eu nos entregarmos a Deus de todo o nosso coração, Deus, ele vai fazer por nós aquilo que ele fez para os discípulos quando eles saíram do cenáculo, cheios do Espírito Santo. E olha o que ela diz aqui, que Ellen White que faz esse texto aqui, ela pega de Ellen White, ela diz aqui o seguinte, olha, o Senhor é capaz de fazer mais em uma hora, presta atenção, o Senhor é capaz de fazer mais em uma hora do que nós ao longo da vida inteira. Queridos, aquilo que nós não temos capacidade de fazer a vida inteira, de 50, 60, 70, 80 anos, Jesus pode fazer, Deus pode fazer em uma hora, através da sua vida. Eu vou ler todo o texto para você compreender. Ó, o Senhor é capaz de fazer mais em uma hora do que nós ao longo da vida inteira. E quando ele perceber que seu povo está totalmente consagrado, olha bem, quando Deus perceber que vocês e eu estamos totalmente consagrados, preciso deixar bem claro que uma grande obra será efetuada dentro de pouco tempo e a mensagem da verdade será levada aos lugares sombrios da terra onde nunca foi proclamada. Compreenderam? Quando Deus perceber que vocês e eu já estamos 100% entregues nas mãos dele, ele vai começar a operar por nós, através de nós, de uma maneira tão maravilhosa que a mensagem vai chegar aos lugares mais entenebrecidos da terra. A janela 1040, esses países aí da Ásia, esses países fechados como a Coreia do Norte, esses países, esses povos islâmicos. Queridos, nós vamos pregar o evangelho para essas pessoas, os muçulmanos, de uma maneira tão maravilhosa que vocês e eu nos tornaremos irresistíveis. Como assim, pastor? Queridos, vocês e eu nos tornaremos irresistíveis. Por quê? Porque as pessoas olharão para nós e vão nos confundir com Jesus. Por quê? Porque o brilho será tão forte, mas tão forte, que as pessoas vão falar assim, olha, eu aceito o seu Deus, porque eu vi Deus em você. Eu aceito essa luz do Evangelho, porque eu vi a luz do Evangelho através de você. Queridos, é isso que Deus hoje está esperando de você e de mim. Para ele, queridos, ele já está começando a fazer isso, através do amor dele, que ele abandonou o céu, ele veio aqui, ele morreu, ele sofreu, entendeu? Para mostrar para você e para mim, meus filhos, sem abnegação, ninguém vai se encontrar comigo. Jesus, quando ele deixou o céu, ele veio aqui no planeta Terra, ele está dizendo o seguinte, sem abnegação, sem sair da zona de conforto, as pessoas não verão a luz. E eu quero dizer para vocês, queridos, muitos missionários nossos aqui do Brasil e de outras partes, estão indo lá para aqueles países
da Arábia, estão indo lá para aqueles países onde ficam os muçulmanos, estão indo lá para até Coreia do Norte, China, eles estão indo como missionários. E eles não podem falar que são cristãos lá. Por quê? Porque eles perdem a vida. Vocês entendem? Muitos estão indo embora para pregar o evangelho. Como Jesus deixou o céu, muitos estão deixando a pátria e indo pregar o evangelho. Estão dedicando a vida em prol das outras pessoas. Queridos, será que não chegou o momento de nós não precisamos deixar o nosso Brasil para ir para fora do nosso país, mas será que não chegou o momento que nós temos que pegar a nossa Bíblia, na mão e sairmos para distribuirmos, quem sabe, um folheto para os moradores da nossa rua, a rua de trás da nossa casa, a rua da frente da nossa casa? Será que não chegou o momento de nós voltarmos a andarmos com folhetos dentro da bolsa para dedicarmos esse folheto às pessoas que estão precisando? Muitas pessoas foram ganhas através de um folheto que eles receberam. Será que não chegou o momento de nós pegarmos o nosso celular e ligarmos para um parente, simplesmente para falarmos para eles assim: olha, eu só estou ligando para fazer uma oração com você, mandar uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor? Será que não chegou o momento de nós fazermos isso? Você não precisa sair para ir para o Japão, para ir para a China, para a Coreia do Norte, para o Irã, para o Iraque, não. Dentro da sua própria casa, queridos, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Jesus hoje espera que vocês e eu o reflitamos aqui nessa terra. Entendeu? E a maior prova de que uma pessoa está refletindo Cristo são duas coisas na vida da pessoa. É o controle total da língua e do temperamento. Entenderam? Quando o Espírito Santo controlar completamente a nossa língua e o nosso temperamento, as pessoas irão olhar para nós e vão ver assim: olha, aquele cristão, aquela cristã é uma cristã diferente. Não fica com raiva por nada. As pessoas brincam com ela, com ele, brincadeira de mau gosto, falam mal dela, falam mal dele. Ele está ali conversando, ele está ali tratando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque Jesus faria isso se estivesse em nosso lugar. Jesus agiria assim. Ele não pagaria nunca o mal com o mal. Ele pagaria sempre o bem com o bem. Queridos, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: o amor de Cristo me constrange. Por isso, eu não posso deixar de pregar o evangelho. Eu não posso deixar, o apóstolo Paulo falou, eu não posso deixar, porque o amor de Cristo me constrange. Queridos, é o amor de Cristo, é a graça de Cristo que vai nos cobrir, que vai nos dar poder para proclamarmos o evangelho. As pessoas hoje precisam dessa revelação do amor de Cristo através da sua vida e da minha vida. As pessoas hoje precisam ver um cristianismo na sua vida e na minha vida diferente. E esse cristianismo vai começar com você e comigo pedindo perdão para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, vivendo vidas diferentes. Que a nossa vida seja diferente. Que o amor que Jesus demonstrou por você e por mim na cruz do Calvário transforme a sua vida e a minha vida. Vamos nos levantar mais cedo, vamos contemplar este amor de Cristo. Vamos contemplar o sangue que Ele derramou por nós. E que este sacrifício de Jesus transforme a sua vida e a minha vida. Nos faça viver de forma diferente. Não importa o que as pessoas vão falar, as brincadeiras sem graça, nós vamos tratá-los com amor. Vamos tratá-los com respeito. Vamos tratar como Jesus os trataria se estivesse em nosso lugar. Você e eu fomos os culpados por aquele sangue. Foi pelo seu pecado e o meu pecado. Foi para transformar a sua vida e a minha vida. Foi para nos fazer mansos e humildes como Ele, que Ele suportou tudo por você e por mim. Quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele vai voltar para buscar pessoas mansas e humildes, abnegados aqui no planeta Terra, dedicados a Ele. Que nós choremos nos pés de Jesus, queridos. Que nós derramemos lágrimas nos pés de Cristo. Independente do que as pessoas fizeram com Jesus, Ele foi manso e humilde. A mesma coisa tem que acontecer conosco, queridos. Nós não temos desculpa para os nossos pecados, não.
Que Deus nos transforme. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, nós estamos novamente te pedindo perdão e nos entregando em teus braços de amor. Querido Deus, que o Senhor nos ensine, se for necessário, morrer, mas não pecar nem contra ti e nem contra o nosso próximo. Nós queremos, Pai, viver neste mundo de uma forma irrepreensível. Nós queremos viver neste mundo como Jó, como Enoque, como Abraão, como Moisés viveram. Nós queremos viver como os patriarcas viveram. Nós queremos tomar a decisão que eles tomaram. Eles preferiram a morte e muitos deles morreram, mas não te abandonaram. Nós estamos vivendo e chegando rápido naquele tempo onde ainda muitos selarão a vida por causa da verdade. E se nós formos um desses que estivermos de sofrer, seja o que for, que nós não o abandonemos. Que a nossa abnegação seja completa, como foi a abnegação do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Que assim como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, que nós também sejamos guiados por Ele. Pai querido, transforme a nossa vida completamente e nos prepare para duas coisas, ou para a primeira ressurreição, ou para a transformação no abrir e fechar de olhos, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe.